Quais foram os 10 melhores goleiros brasileiros da década de 90? Quer saber? Depois da vinheta. Salve, salve rapaziada que acompanha o canal Papo de Goleiro. Pois é, muitos me pediram e eu vou trazer para vocês então aqui quais foram os 10 melhores goleiros da década de 90 aqui no Brasil. Lembrando que são os 10 goleiros que eu, Fernando, vi jogar. Óbvio que muita gente tem outras opiniões, mas aqui eu vou trazer para vocês então os 10 melhores goleiros do Papo de Goleiro, da visão do Papo de Goleiro. Ah, gente, lembrando uma coisa rapidinho, não esqueça, já deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo, deixa os comentários para ajudar o canal, porque cada vez que o canal cresce, vocês ganham. Mas deixa de enrolação, vamos para o 10º, lembrando que de todos os goleiros que eu fiz aí, uma grande pesquisa, essa 10ª posição foi complicada porque teve muito goleiro bom na década de 90. Mas chega de enrolação, vamos para o 10º. Sei que tem muita gente que vai contestar o Gilmar, mas o fato é, o grande Gilmar Rinaldi na década de 90 fez excelentes campeonatos. Ele começou no Internacional de Porto Alegre e em 1985 já foi para o São Paulo Futebol Clube e já ganhou o Campeonato Paulista. Aí no ano seguinte, em 86, foi campeão brasileiro com aquele timaço comandado pelo Cilinho, que tinha Careca, Miller, Silas, enfim, era um timaço. Depois do São Paulo, o Gilmar acabou indo para o Flamengo e lá eu acho que foi onde ele fez os melhores jogos da vida dele. Foi campeão da Taça Rio, foi campeão carioca, foi campeão brasileiro, enfim. O Gilmar, por onde passou, foi muito campeão e sempre fazendo bons jogos. Ele era um goleiro que, embora fosse baixo pro futebol de hoje, né, 1,84 m, naquela época, muita impulsão, fazia boas defesas, não era aquele goleiro que gostava de segurar mais as bolas. Espalmava mais, direcionava um pouquinho mais, mas ele fazia boas defesas, salvava os clubes e por isso não tem como ele não entrar na minha lista, ele fica na minha 10ª. Vale lembrar que o Gilmar Rinaldi participou daquele elenco campeão da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos com a seleção brasileira. Gilmar foi o 3º goleiro. Impossível deixar da minha lista um grande Darley, que foi um dos maiores ídolos da história do Grêmio. O cara conquistou 15 títulos pelo Grêmio. Foram 15 títulos, gente, é muita coisa. E vários títulos de expressão. 5 campeonatos gaúchos, 3 Copas do Brasil, 1 brasileiro, 1 Libertadores. É muita coisa, gente, é muito título importante. Todo mundo diz que o goleiro tem que ser corajoso, né? Pra poder sair nas bolas, não ter medo e tudo mais. E coragem é uma coisa que não faltava pro Darley. Ele saía mesmo, ele saía no pé do atacante, ele saía pelo alto. Do jeito que a bola viesse, ele ia pra bola. Ia, pegava a bola, garantia a defesa. E outra, era um goleiro também que gostava de encaixar a bola. Não tinha esse negócio de espalmar muita bola, não. Espalmava quando não dava. Quando era necessário, espalma a bola. Quando não, vai lá e segura. No entanto, era um pouco esquentadinho, era meio polêmico. Ele tinha um perfil meio polêmico mesmo, o Darley, mas ele não podia ficar fora dessa lista. Mas vamos então agora para nossa 8ª posição, vamos ver quem é o cara aí. E o Sérgio era um grande goleiro, um goleiro que hoje é meu amigo, né? Inclusive eu treino com o filho dele, o Lucas, na academia de goleiros do Zete. Como goleiro, o Sérgio era um cara fenomenal. Pegou aquela fase maravilhosa do Palmeiras, da era Parmalat, foi campeão de muita coisa. 2 paulistas, 2 brasileiros, Rio-São Paulo, Libertadores. O cara tem um currículo invejável e também jogou por um monte de clube, mas claro, o Palmeiras foi o clube que ele se destacou. O grande Sérgio ficou conhecido mesmo no Palmeiras. Era um goleiro muito rápido, com uma tomada de decisão muito boa. Sabia o que fazer, sabia a hora certa de sair do gol, era um goleiro seguro, tinha uma boa reposição de bola para aquela época, anos 90, já repondo bem a bola ali.
Grande Sérgio, meu carinho por você. Tenho uma admiração enorme por você, Sérgio. Tamo junto. A minha grande dúvida tava aí, Sérgio ou Veloso? Mas o Veloso ficou ainda com uma pontinha de pé na frente do Sérgio aí, e eu vou explicar por quê. O Veloso chegou no Palmeiras aos 21 anos de idade, e ele ganhou a titularidade em 1989, quando o Zete quebrou a perna numa dividida ali com o Bebeto, num jogo entre Palmeiras e Flamengo, e o Ivan acabou quebrando a mão. Olha que coisa, o Zete quebra a perna e o reserva imediato, que era o Ivan, quebrou a mão. Com isso, o terceiro goleiro, que no caso era o Veloso, conseguiu assumir a titularidade e dali ele embarcou e não saiu mais. Não deu espaço para mais ninguém. Claro, o Zete acabou saindo quando quebrou a perna. Abriu um pouco mais de espaço, mas o Ivan voltou. E mesmo com o Ivan voltando, o Veloso já era o titular absoluto daquela época. O Veloso teve uma passagem curta pelo Santos, depois acabou indo jogar no Atlético Mineiro, onde fez bons jogos pelo Atlético Mineiro também. Tinha uma grande impulsão, era um goleiro rápido também, um goleiro inteligente e fazia uma coisa que a gente tem visto cada vez menos os goleiros fazerem, que é sair do gol, né? Ele saía bem do gol. Espalma, Ronaldo! Diziam aí os narradores da época. O Ronaldo era um cara que gostava de espalmar bastante. Passou por muitos clubes durante sua carreira, mas foi no Corinthians que o grande Ronaldo fez o seu nome. Ele ganhou 3 paulistas, uma Copa do Brasil e um brasileiro. Ou seja, tem muitos títulos de expressão com a camisa alvinegra, se tornou um grande ídolo e é considerado até hoje um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Era um goleiro de muita personalidade, sabia usar bem os pés. Aliás, o Ronaldo foi atacante, para quem não sabe, né? Então ele tinha essa facilidade de jogar com os pés, né? Além disso, era o capitão do time, era o grande líder. Em 1993, quase chegando em 94, quando estavam formando a seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, foi até cogitado o Ronaldo. O Ronaldo chegou a fazer alguns jogos amistosos pela seleção brasileira, mas ele enfrentou outros caras por aí que acabou não deixando ele ir para a seleção. Embora, na minha opinião, se tivesse que colocar o Gilmar, que foi o meu número 10, com o Ronaldo, eu teria levado o Ronaldo para a seleção brasileira. Mas isso daí é uma questão particular, cada um tem a sua. O Parreira levou o Gilmar, nem precisou do terceiro goleiro e o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. Entramos agora então na lista seleta dos 5 melhores, começando com o Dida. Grande Dida. Esse cara realmente era um monstro. Muita gente fala que ele ficou famoso por ser um grande pegador de pênalti, mas o Dida era muito mais do que pegador de pênalti. Sim, ele pegava muitos pênaltis, é verdade, mas ele era muito mais do que isso.
Começou a carreira no Vitória, fez bons jogos, bons campeonatos pelo Vitória, mas foi explodir mesmo no Cruzeiro. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, assim, mas ganhou em alto estilo, ganhou pegando tudo, ganhou sendo destaque, né? Ele era o cara do Cruzeiro. Óbvio, o Cruzeiro tinha um timaço, mas o Dida era um monstro, era um cara que passava uma segurança absurda para aquele time. Depois se transferiu para o Corinthians, onde passou por 2 temporadas lá, ganhou campeonatos de expressão também, foi muito bem no Corinthians, ganhou Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou o Rio São Paulo e ainda ganhou o Mundial da FIFA de 2000, ou seja, tem título, né, gente? Sem contar que ele foi jogar na Europa, ficou lá 20 anos jogando na Europa, na Itália, jogando no Milan, construiu seu nome no Milan, virou um grande ídolo do Milan e até hoje é um cara super reconhecido na Itália. Foi tanto título lá que nem vai dar pra falar aqui. Eu vou ficar aqui 1 hora falando dos títulos que ele ganhou na Itália. Não esqueçamos que foi da seleção brasileira também. Foram 92 jogos pela seleção brasileira. Ele foi campeão da Copa do Mundo em 2002, claro, como reserva, e depois foi titular em 2006. Há quem diga que houve ali uma falha do Dida no jogo que desclassificou o Brasil diante da França. É questionável, talvez eu até concorde com isso, mas a gente não pode resumir a carreira de um atleta em um único jogo, claro que não. Então o Dida pra mim é um grande monstro, vamos ver os vídeos dele aí. Eu vou pedir licença a vocês e vou encaixar nessa lista aqui o Marcos. Ok, o Marcos surgiu lá em 1999, que é o finalzinho dos anos 90. É anos 90, tá? O Marcos precisa entrar. Ele é um cara muito fantástico, que, embora tenha jogado só 1 ano na década de 90, ele já mostrou que era um grande goleiro e que vinha mesmo para ser titular de seleção brasileira e tudo que aparecesse na frente dele. O Marcos começou na década de 90, bem lá no começo, mas ele só foi mesmo, de fato, ganhar titularidade em 1999 e já foi ali campeão da Taça Libertadores da América. O cara já chega sendo campeão da Libertadores. Alguns anos depois foi para a seleção brasileira, titular da seleção brasileira, em 2002, na Copa do Mundo que foi na Coreia e Japão, e que o professor era o Felipão. O Felipão levou ele, goleiro de confiança, botou ele lá e ele deu conta do recado. E tem mais, viu? Merecia o título de melhor goleiro da competição, mas não tem a menor dúvida. Marcos era arrojado, tinha uma boa colocação, resolvia o problema como dava. Se tivesse que dar um tapa na bola, dava um tapa, se desse pra segurar, segurava, enfim. Resolvia o problema e resolvia bem. De vez em quando até fazia uns milagres, não é à toa que ganhou aí o apelido de São Marcos. A diferença entre Marcos e Rogério Ceni é muito mínima.
E aí eu fiquei com um pouquinho de dor na consciência também de colocar o Marcos na posição de quarto, mas vocês vão entender por que o Rogério Ceni ficou em terceiro. Ih, acabei falando, Rogério terceiro. Vambora. Por falar no homem, vamos falar dele agora aí. Chegou a vez do nosso terceiro melhor goleiro dos anos 90 e claro, Rogério Ceni, esse é o cara. Foram 25 anos defendendo o mesmo clube, o São Paulo Futebol Clube. Ele ficou 7 anos no banco do Zete, teve paciência, esperou o seu momento para explodir, para arrebentar, para virar o grande Ceni. Quando assumiu, em 1997, assumiu a titularidade para não sair mais. Ele só foi sair quando ele parou de jogar. E olha que eu vou falar para vocês, viu? Ele estendeu essa parada dele aí, viu? Anunciou que ia parar, ficou mais um ano. Anunciou a parada, ficou mais um ano, enfim. É impossível listar todos os títulos da carreira dele. Ganhou muita coisa, ganhou muitos títulos individuais. O Rogério Ceni tem uma lista enorme de conquistas. Os principais, 3 brasileiros, 2 Libertadores, 2 mundiais, 3 paulistas, enfim, são muitos títulos. E foi campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira, lá no Japão, Coreia. Estava no banco de reserva, mas fazia parte do elenco. E depois também como reserva na Copa de 2006. O Rogério Ceni estava lá também, até teve um jogo que ele acabou entrando. Foi até uma homenagem que o Parreira fez por tudo que o Rogério Ceni vivia. Aliás, 2006, o Rogério Ceni merecia ser titular da seleção brasileira. Tinha acabado de ser campeão mundial pelo São Paulo, estava numa fase absurda, mas acabou não acontecendo. Enfim, um goleiro extremamente inteligente. Pensava em cada coisa que fazia. Foi o maior goleiro artilheiro da história do futebol. Barreira formada, 5 nela, autoriza o árbitro, Rogério vai partir, chegou, bateu, é gol! Funcionava muito bem, caía quando precisava, era um bom goleiro, era um ótimo goleiro. Muita gente fala que o Rogério Ceni foi tudo que foi porque batia falta e fazia gol, nada disso. Ele era bom goleiro. E depois vinha ali as cobranças de faltas, as cobranças de pênalti, mas isso era secundário. Reposição muito boa, sempre uma reposição perfeita, tinha uma ótima elasticidade e jogou em alto nível até o final da carreira. Sem falar, claro, da liderança dele, né? Era um monstro, era um líder nato, era um treinador dentro de campo. Até compartilhando com vocês, outro dia eu acordei, abri meu WhatsApp e tinha esse recadinho aí, dá uma olhada. Fala Fernando, Rogério Ceni que tá falando, eu estive acompanhando esses dias você, Alencar, no Papo de Goleiro, é isso? E muito bacana, viu? Muito legal, o Alencar me mandou link, bom papo, astral muito positivo, continue fazendo essas lives aí bem bacana, tá bom? Abração de coração aí, de goleiro para goleiro. Ah, Rogério Ceni, que saudades de você no futebol, viu? Faz falta, faz muita falta. Quem te acompanhou desde o começo até o final da tua carreira, sente falta. Sai que é sua, Tafarel! Dizia Galvão Bueno. E olha, gente, Tafarel, que monstro, viu? O cara disputou 3 Copas do Mundo. 1990, perdendo para a Argentina.
Depois em 94 campeão da Copa do Mundo, sendo aí um dos protagonistas, e depois em 1998 que chegou na final, poderia ter sido campeão, mas enfim. Mas lembrando aí daquela Copa de 1990, foi uma Copa que eu chorei muito, viu? Eu lembro bem da cena, o Caniggia driblando o Taffarel, fazendo gol e desclassificando o Brasil. E o Taffarel tava fazendo uma boa Copa. O time do Brasil não era lá aquelas coisas, mas eu torcia já pro Taffarel, já era muito fã do Taffarel. Aliás, eu acho que o Taffarel foi o primeiro grande goleiro de seleção brasileira que eu acompanhei. Em 94, totalmente diferente, comemorei pra caramba quando o Brasil foi campeão e que ele pegou o pênalti na final também, na disputa de pênalti. Muita gente fala que o Taffarel era um goleiro mais ou menos, porque caía pouco no chão, claro, ele caía pouco mesmo. Ele caía pouco porque ele se posicionava muito bem. Era um cara que tinha um senso de posicionamento incrível. Era um goleiro que, a gente brinca, jogava de terno. Rápido, inteligente, líder, não à toa foi capitão da seleção brasileira, né? E era muito seguro, né? Goleiro muito seguro, nada espalhafatoso. Por isso que a galera falava aí, porque o Taffarel não cai na bola. E não era espalhafatoso. Começou no Internacional de Porto Alegre, depois foi pra Itália, jogou no Parma, no Reggiana, enfim, depois seleção brasileira, aí veio pro Brasil, jogou no Atlético Mineiro, depois foi pro Galatasaray, da Turquia, onde ele passou, ele foi ídolo e foi consagrado. Vamos ver um pouquinho dos vídeos do Taffarel aí, vale a pena, vale a pena. Impressionante, né? 1,83 m. Hoje, impensável jogar no futebol um goleiro com 1,83 m. Não porque eles sejam ruins, mas porque o futebol hoje não permite. É uma coisa meio boba até, que eu discuto muito. 1,83 m, o cara pegava pênalti pra caramba. Isso tudo compensava com impulsão, com velocidade. Era um goleiro que reagia bem. É uma prova de que o goleiro não precisa ser tão alto para ser excelente. Armelino Donizete Quagliato. Pra mim, indiscutivelmente o melhor goleiro que eu vi jogar. Se foi o melhor goleiro que eu vi jogar durante toda a história, obviamente que seria o melhor goleiro que eu vi jogar nos anos 90. O Zete iniciou no Palmeiras, né? O grande clube aí que destacou ele foi o Palmeiras como profissional. E vocês não têm ideia que ele atingiu uma marca inacreditável. Foram 1.238 minutos sem sofrer gol. Vocês têm ideia o que é isso? O cara era uma barreira, era um paredão. São 14 jogos sem sofrer gol, gente. É muita coisa. Aliás, esse recorde aí parece que é o 10º recorde do mundo. Vale a pena você depois dar uma pesquisadinha aí. Aí, como eu falei anteriormente, o Zete acabou quebrando a perna numa disputa contra o Bebeto, num jogo Palmeiras e Flamengo, e ficou afastado. Quase que parou de jogar futebol, foi pintar quadro, até que o São Paulo contratou o grande Zete. Graças a Deus, São Paulo. Obrigado, tricolor paulista. E o Zete foi o que vocês já sabem, um grande goleiro, trazendo muitas alegrias pro torcedor de São Paulo, mas muitas mesmo. Campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, Recopa, Supercopa dos Campeões, enfim, Ganto, Ramon de Carranza, Tereza Herrera, tudo que vocês possam imaginar, Zetão ganhou ali, vestindo a camisa do São Paulo Futebol Clube. Debaixo das traves, inacreditável, né? Era um goleiro que tinha estilo, né? Ele usava calça, era diferenciado. Usava aquele meião por cima da calça, era um negócio legal de ver, todo mundo queria fazer igual o Zete.
As pessoas iam jogar futebol, pulavam, faziam defesa e gritavam Zete. Era incrível, era incrível. Ele era um fenômeno. A galerinha que tá agora, essa geração mais Nutelinha aí, não tem a menor noção que foi Armelino Donizete Quagliato. Milagres, defesas plásticas, defesas seguras, era um goleiro que saía pra segurar a bola, o cara dava paulada, ele segurava a bola, não tinha esse negócio de ficar espalmando bolinha daqui, bolinha de lá, não, era um goleiro seguro. Saída do gol então nem se fala, né? Cruzava a bola na área, ele ia lá, encaixava a bola, trazia pro peito, caía no chão, bola às vezes fora da pequena área, ele saía, pegava, enfim, o Zete era completo. E ó, tem uma coisa, viu? Todo mundo fala do Rogério Ceni, da reposição do Rogério Ceni, que é perfeita com certeza, mas o Zete já tinha reposição de bola direcionada. Um pouquinho mais balão, claro, né? Não era tão aprimorado, mas ele já tinha boa reposição. E o Zete também fez parte daquela seleção de 1994 com o professor Parreira, que a seleção foi campeã do mundo e ó, Zete merecia ser titular da seleção, não desmerecendo o grande Tafarel, que fez uma Copa maravilhosa, mas o momento era do Zete. O Zete estava jogando bem, o Zete estava participando de competições internacionais e ganhando, foi campeão da Libertadores, campeão mundial. O Zete tinha sido considerado o 5º melhor goleiro do mundo, era o melhor goleiro brasileiro posicionado no ranking, ou seja, o momento era do Zete. A torcida pediu o Zete, os jogadores pediam pelo Zete, a imprensa queria o Zete, todo mundo falava Zete, Zete, Zete. No entanto, sabemos que goleiro existe aquela questão da confiança do treinador, e o treinador acabou colocando o Tafarel, que já havia disputado uma Copa 4 anos atrás na Itália, né, que foi a fatídica derrota do Brasil diante da Argentina, mas enfim, e por isso acabou ficando mesmo o Tafarel. Como eu falei, o Zete era um goleiro treinado para segurar a bola, gente. Era impressionante ver o Zete jogar. Vamos dar uma olhadinha no vídeo dele aí que vocês vão gostar pra caramba, eu tenho certeza. Meu Deus. Esse cara era inacreditável. Eu tenho muitos vídeos guardados aqui em casa com defesas do Zete, com saídas do gol, enfim. O Zete era um cara inacreditável. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí da lista do Papo de Goleiro dos 10 melhores
que eu vi jogar, o Fernando viu jogar, né? Então essa é a lista do Papo de Goleiro. E vou pedir para vocês fazerem o seguinte, mande recados pra gente, monte a lista dos 10 melhores goleiros que você viu jogar no todo, pode ser no todo, se você quiser colocar uma data, os melhores dos anos 2000, o melhor da década de 80, fiquem à vontade. Comentem o vídeo aqui com a lista de vocês com os 10 melhores goleiros que vocês viram, tá certo? Muito bacana, agradeço mais uma vez, muito obrigado, grande abraço e até a próxima quinta, fui!